gente. Agora vamos falar de um assunto que está bombando também nas redes sociais e está levantando principalmente a indignação de muitas pessoas. Por quê? Alguns açougues aqui de Goiânia pegaram um consumidor de surpresa com uma novidade. Eles passaram a cobrar para cortar a carne. Por exemplo, você vai lá num grande estabelecimento e você pede uma carne lá para o açougueiro. Ele vai pegar a peça, um exemplo, a carne custa R$30 o quilo. Só que se você for na geladeira e pegar a mesma carne lá cortadinha, por exemplo, para estrogonofe, você vai ver que o quilo daquela carne vai estar R$50. Isso é o Joãozinho, nosso cinegrafista de estúdio aqui, falando que já viu em grandes mercados, hipermercados aqui de Goiânia. A questão é, será que eles podem de fato fazer isso? É o que a gente vai ver agora na reportagem do Rafael Mesquita. A cobrança adicional pelo corte da carne em alguns açougues gera diferença estimada de até R$3 o pedaço inteiro da peça. Situação que resulta em reclamação dos consumidores. A carne já vem embutida, tudo isso aí, no preço que vem para o consumidor. Se você for pagar mais, aí não tem jeito, né? Segundo o sindicato que representa os açougues, a maioria não realiza a cobrança a mais do consumidor pelo corte, cerca de 90%. O presidente do Sindiaçougues, Silvio Carlos Yasunaga, acredita que a prática pode configurar até uma concorrência desleal. Quando essa prática ela é devidamente esclarecida ao consumidor, não existe ilícito nenhum. Mas quando ela omite esse serviço que será cobrado a mais, ela passa a ser sim uma prática de concorrência desleal, porque o consumidor ele toma conhecimento de um preço, e que na realidade quando ele for adquirir vai ter uma alteração conforme a manipulação da carne. Mesmo com os questionamentos sobre a cobrança extra, o superintendente do Procon Goiás, Marcos Palmerston, afirma que a prática não é ilegal. Importante que aquele estabelecimento ele avise, que a primeira coisa do artigo 6º, do parágrafo 3º, é que aquele estabelecimento ele tem que informar que essa carne tem uma diferença de preço ao ser cortada, naquela prestação de serviço. Isso é o primeiro direito que o consumidor tem, a publicidade e a propaganda, que é por que aquele valor é a maior. Em relação ao estabelecimento cobrar a mais por essa carne, não existe nenhum impedimento ilegal nisso. Apesar de a gente não concordar, nós temos que seguir as leis, O Procon ele não faz as leis ela existe no Código do Consumidor que nós temos que seguir o que está ali. O Procon Goiás irá intensificar a fiscalização sobre os açougues que cobram a mais pelo corte da carne. A intenção é verificar se a prática está sendo avisada da forma adequada aos consumidores. Caso isso não ocorra, poderão ser aplicadas pelo órgão autuação e multa. O consumidor que se sentir lesado poderá denunciar pelo número 151.